Gênesis 33, verso 1, diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então, repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos à frente, e a Léia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros, ou por último. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Eu tenho focado muito em falar de relacionamento familiar. E hoje eu queria falar um pouco do relacionamento interpessoal. Como nós nos relacionamos com pessoas. Eu tenho feito muito isso. Basicamente, biblicamente, nós vamos olhar 3 esferas de relacionamento. Como você aprende a lidar com pessoas, esse é o primeiro, é o básico. Este relacionamento é tão importante que é ele que estabelece, por exemplo, o idioma que você vai falar. Boa parte de seus hábitos, cultura, porque uma pessoa mal treinada, uma pessoa que não é bem instruída em suas bases, ela vai ter problema com o seu próximo relacionamento. Qual? O intrapessoal. Como essas pessoas vão lidar consigo mesmo, como elas vão lidar com suas emoções, como é que elas vão lidar no ambiente onde outras pessoas têm mais recursos do que ela, têm mais poder do que elas, têm mais influência do que elas. Como essa pessoa vai lidar com os limites que futuramente ela vai ter que entender. Por exemplo, depois que se casa, quais são os seus limites conjugais? Quais são os seus limites com seus amigos? O relacionamento interpessoal, ele é, pelo menos para mim, a base de tudo aquilo que o ser humano, que o indivíduo vai viver mais à frente. Na maioria dos problemas que observamos no comportamento de pessoas, tem a ver com essa base relacional. Então a Bíblia fala de relacionamento com pessoas, relacionamento consigo mesmo e relacionamento divino. Como eu vou me relacionar com Deus, que também é visto por nós como um pai. Então, baseado nisso, esse texto que eu pedi que colocasse aí, ele nos mostra algo bem importante que eu gostaria de fazer uma aplicação rápida para vocês. Jacó, ele traz consigo sua família. Ele foi orientado por Deus e também nutriu o desejo de deixar a casa de seu tio Labão e de seus cunhados e agora retornar à terra de seu pai e a sua mãe. Mas para isso, ele vai ter que encontrar com seu irmão. O texto em que lemos narra o momento desse encontro. Jacó levanta os olhos e ele vê que Esaú está vindo em sua direção. E neste momento, ele faz algo muito importante e precioso. Ele vai colocar em ordem de prioridades
as pessoas que ele traz consigo. O texto em que lemos diz que ele pega os filhos de Bila e de Zilpa e coloca à frente. Depois ele coloca os filhos de Leia. Por último, ele coloca Raquel e José. E depois de estabelecer essa ordem, ele então passa à frente e vai se encontrar com seu irmão, inclinando-se 7 vezes até o encontro acontecer de fato. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos problemas que eu considero extremamente sério ao longo da nossa caminhada: a dificuldade que temos de selecionar pessoas, a dificuldade que temos de colocar pessoas em lugares certos, em entendermos que selecionar pessoas não tem nada a ver com não amá-las. Jacó ama todos os seus filhos, é verdade. Ele ama suas esposas, pode ter sua preferência por Raquel, pode ter sua preferência por José, é verdade. Mas eu quero pegar esse texto e mostrar para você como é importante nós estabelecermos relacionamentos, sabe? Onde nós selecionamos pessoas para os níveis, para onde essas pessoas vão estar na nossa vida. Quanto mais rápido nós aprendermos a fazer isso, provavelmente mais leve vai ficar a nossa caminhada aqui na terra. É importante entendermos uma coisa que é inegociável quando o assunto é relacionamento interpessoal: não se escolhe a quem ama. Segundo a Bíblia, nós devemos amar a todos. Então não tem a ver com amor, ok? E amor também não tem a ver com proximidade e distanciamento. Essa é uma grande verdade. Nem todo mundo que eu amo vive perto de mim. Tantas pessoas que eu diria a você que eu nutro um sentimento mais forte e que eu não tenho contato diário, que estão longe de mim. Então eu preciso que você entenda, não dá para escolher quem se ama. Não é isso que eu vou falar aqui com vocês. Amar, eu tenho que amar a todos. Eu amo quem eu gosto, eu amo quem eu não gosto. Eu amo quem eu me dou bem, eu amo quem eu não me dou bem. Eu amo quem eu conheço, eu tenho que amar quem eu não conheço. Quando nós enviamos um missionário, quando nós enviamos recursos, quando nós investimos em ambiente para melhorar a vida de pessoas, isso demonstra o amor que nós temos como igreja por essas pessoas. Pessoas que sequer um dia nós vamos conhecer. Mas o seu recurso, por exemplo, quando você oferta e você dizima, o que você está fazendo? Você também está enviando recurso para a África, para que pessoas recebam a palavra de Deus, recebam atenção, respeito, carinho e também donativos. Mas você nunca encontrou com essas pessoas e nem nunca vai encontrar provavelmente. Mas o que faz você como igreja, ou nós como igreja, porque o recurso é nosso, o amor que temos por essas pessoas. Só que um grupo de pessoas, ele vai fazer parte de nossa intimidade, ele vai estar perto de nós, ao nosso redor, fará parte do nosso convívio. E para este grupo, nós precisamos ter muita sabedoria, como nós vamos tratar e posicionar essas pessoas. Eu sei que é muito estranho falar isso no ambiente religioso, porque ninguém nunca te ensinou assim. Não, se relacione com todo mundo, conheceu a pessoa, está na igreja, coloque no seu grupo de amizade, conte seus segredos, leve para sua casa, abra seu coração, porque é seu irmão em Cristo.
Não é assim que funciona, não. É por causa disso que muita gente vive sofrendo. Então, como Jacó olha aqui e diz: aqui estão minhas prioridades. Minha prioridade, para mim, meu relacionamento mais próximo é José e Raquel. Depois, Leia e seus filhos. Depois, os filhos das servas. E olha que eu estou falando de filhos e de concubinas e de 2 esposas que ele tinha. Mas ele é capaz de nos mostrar isso. Então, eu queria fazer algumas perguntas, né? Queria que você pensasse sobre isso. Qual é a sua habilidade para lidar com gente? Pare e pense um pouco nisso. Como é seu relacionamento? Quantos amigos você tem? Qual é a sua capacidade de se relacionar de forma sadia? Num ambiente de intimidade crescente. Como funciona isso para você? Você foi treinado para isso? Eu não fui. Eu venho de uma família disfuncional. Então eu não aprendi a conviver com gente, pelo menos no que diz respeito à família. Eu sou habilidoso para conviver com gente de fora, mas eu tenho dificuldade de conviver com gente de casa. Por quê? Porque eu não tive isso. Basicamente, todos os meus relacionamentos, ou a grande parte desses relacionamentos, eles sempre foram externos. Então hoje, fazer uma reunião familiar, comer juntinho, certo? Criar festas em família é algo extremamente desafiador para a minha cultura. Essa é uma verdade minha. Por quê? Porque eu fui treinado nesse ambiente. Hoje eu tenho que lutar para pelo menos criar na minha próxima geração, certo? Um indício de que isso é possível, agradável, que deve acontecer. Porque se eu repetir o modelo cujo qual eu fui treinado, os meus filhos não vão se encontrar. Pergunta a Mary, minha esposa. Meus filhos, quantas vezes meus irmãos foram na minha casa? Conta-se no dedo. Então eu queria colocar isso para vocês da seguinte forma. Tem um grupo que nós não temos muito como selecionar, tá bom? Que é mãe, pai, irmãos, primos. Vou tratar assim, não vou botar, né? Vou falar desse jeito. Então, você tem irmãos, você tem seus pais, e você tem os seus primos, tio, essa patota. Essa turma não dá muito para selecionar. Com esse tipo de gente, você vai ter que ter um nível de tolerância maior. E não são gente fácil de viver. Até porque são seus parentes. Então, você precisa ter maturidade para entender. Então, se você é casada, principalmente se você é casado, entenda uma coisa. A mãe dele é importantíssima. Se a velha presta ou não presta, é outra história. Entendeu? Às vezes é uma múmia, um troço terrível, abominável mulher das neves, mas é mãe do seu parceiro, do seu cônjuge. Entendeu? Aí esse seu cunhado casou, porque o troço só vai piorando. Aí trouxe alguém que também faz parte. Então deixa eu falar uma coisa com você. Eu acho isso o maior barato, sabe? Até porque eu não tive muito, então eu acho isso extremamente divertido. Como é legal nós conseguimos dimensionar, primeiro, que lugar essa pessoa ou a pessoa que eu vou selecionar vai ocupar na minha vida. Isso é muito importante. Tá certo? É meu irmão. É minha mãe. Entendeu? É meu filho. Talvez o cônjuge fique um pouco mais difícil, porque é o nível máximo. Esse eu vou falar por último, porque é o nível máximo, certo, de introdução que você pode estabelecer uma pessoa na sua vida. É o tal do cônjuge. É o único que, segundo a Bíblia, vira um contigo. Então depois, para desfazer essa treta, é complicado.
Tá certo? Mas deixa eu buscar facilitar o entendimento daquilo que eu quero transmitir. Você vai ter o tempo inteiro que está apto a selecionar pessoas que estão buscando entrar na sua vida. Algumas vão ocupar cargos importantíssimos, podem chegar para ser seus conselheiros, seus amigos, dividir coisas com você que talvez você não divida nem com parentes muito próximos. Outros chegarão apenas num ambiente de diversão, de lazer, pessoas cujas quais você vai jogar um futebol, você vai à praia, você vai pescar, você vai viajar, pessoas cujas quais, se saírem da sua vida, elas também não farão tanta diferença. Porque o cargo que essas pessoas ocupam, ou seja, o lugar que ela ocupa, não são lugares imprescindíveis. Você, por exemplo, é um empresário, você precisa contratar pessoas para trabalhar para você. Então você tem que ter critério para contratar essas pessoas, sim ou não? Por exemplo, se você trabalha com moda, essas pessoas têm que ser bonitas. Você se preocupa com beleza, certo? Por exemplo, dependendo da sua empresa ou do seu ramo, você não quer uma pessoa bonita, você só quer capaz. Mas tem gente que além de ser capaz, tem que ser bonita. Você quer gente de caráter. Tem uma série de fatores que você busca. E essas pessoas, é o que eu te digo, são gente que você pode mandar embora a hora que você quiser. A minha pergunta é, você tem tempo para lidar com relacionamentos, certo, que necessitam de muita manutenção? Pare e pense nisso. Todas as vezes que você se relaciona com pessoas cujas quais você tem que pensar em tudo que fala, se você passar perto e cumprimentar ou não cumprimentar, essa pessoa fica aborrecida. Se acontece qualquer coisinha que acontece, desestabiliza o relacionamento e você então tem que se deslocar para aquele local para fazer uma manutenção. Eu não sei você, mas eu acho que eu já cheguei numa idade que eu não estou muito aberto para esse tipo de relacionamento que pede de mim uma manutenção tão intensa. Mas essas pessoas, elas existem. A minha pergunta é, a que distância elas vão ficar de nós? Pastor, as mais importantes, vamos lá para me seguir uma linha aqui. Filhos. Provérbios, se não me falha a memória, 22:6. Ensina o menino o caminho que ele deve. Ensina o menino o caminho que ele deve. Na nossa época de garoto, entenda, as ameaças eram menores e em menor quantidade. Essa era a verdade. Quantos aqui brincaram na rua? Levanta a mão. Quantos aqui deixam seus filhos brincarem na rua? Levante a mão. Já diminuiu em 10% do primeiro grupo. Tá certo? As ameaças eram muito menores e em menor número. Os pais eram muito mais presentes. Nós tínhamos, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, pouquíssimo relacionamento de amizade entre pai e filho. A figura do pai era uma figura de autoridade, e isso por si só era importante. Eu não fui criado pelo meu pai, mas fui criado pelo meu tio. E minha tia tinha uma frase que me derrubava. A hora que seu tio chegar, eu vou falar com ele. Pensa numa ameaça mortal de um homem que nunca me deu um tapa. Minha tia, toda sexta-feira eu apanhava, porque minha tia acumulava. Ô véia para ter lembrança boa. Tudo que eu fazia, irmã, ela notava na mente. Sexta-feira era o dia depois do almoço, né? Esperava fazer digestão para apanhar de forma segura. E aí então ela pegava um chinelo e, Cláudio, essa chinelada é porque você fez isso, essa é porque você fez aquilo. Eu apanhava toda sexta. No final eu já acostumava, já fazia parte do roteiro da sexta-feira. Mas eu tinha a figura que nunca tive do meu pai. Eu não sei o que é ter um pai. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim.
Eu não sei, um pai de verdade, que eu pudesse chamar de pai. Eu nunca chamei ninguém de pai, assim, a nível de criação. Eu não tive isso. Mas graças a Deus, eu tive boas referências quando eu era garoto. E isso me ajudou muito. Se nós queremos ter sucesso na criação de nossos filhos, precisamos entender, e eu já falei isso aqui, só vou repetir. Ensina a criança o caminho que deve andar, porque ele envelhece e não se desvia dele. É o caminho, não é a igreja, ok? A Bíblia não diz ensina ou cria seu filho na igreja. A Bíblia diz cria seu filho no caminho. Tá certo? É no caminho. E não é o caminho, é no. O certo é nossos filhos olharem aquilo que nós fazemos, porque esse é o caminho. É assim que funciona. Se nós entendermos isso, vamos entender que só se pode mandar uma criança para fora de casa com matrizes. Todas as vezes que você... Tem muitos assuntos que foram muito delicados, e como eu disse, nós não fomos preparados para isso. Nós, como pais, não fomos preparados por uma série de coisas que hoje nós vemos a nossa família enfrentar. Mas, inevitavelmente, nós estamos expostos a isso. Então existem muitas temáticas que são verdadeiros tabus. Às vezes eu vou em ambiente falar de sexualidade, eu vejo gente levantar e ir embora. Eu olho para o rosto do marido e ele se sente constrangido. Se ele tiver com a filha adolescente, aí o cara quase morre. Porque ele não foi treinado a tratar deste assunto com seus filhos. Mas aí eu te pergunto, você manda seu filho para a escola, você dá um smartphone sobre ele, aqui e na escola estão assuntos, pautas relacionadas à sexualidade, principalmente nos dias de hoje, e cada vez chegando mais cedo. Pergunto eu, o que você ensinou para seus filhos, sua filha, de 5, 6, 7, 10 anos? É lógico, eu não estou dizendo para você queimar a etapa, mas eu preciso que você entenda que essas crianças têm que saírem informadas, ou pelo menos com uma linha de comunicação aberta entre elas e os pais, porque você deu a matriz. Se seu filho vai lá fora e dão para ele uma outra informação que não bate com a que você deu, quando ele vai botar em cima, ele diz, não é assim não. Antigamente não precisava, antigamente funcionava assim. Pelo menos minha tia, não sei seus pais. Chegava da escola, tinha uma vistoria na minha mochilinha. Precisava saber se estava faltando alguma coisa que era minha, ou se tinha alguma coisa lá dentro que não era minha. Qualquer uma das duas eu apanhava. Entendeu? Era sempre a pena da surra. Tinha alguma coisa que não era minha, eu apanhava. Faltava alguma coisa que era minha, eu apanhava. Era assim, não estou reclamando não, até porque estou falando da minha tia, porque já morreu. Não sabe do que aconteceu, do que eu estou narrando aqui. Tá certo? Mas tinha toda essa supervisão. E isso era muito legal. A minha pergunta é, naquela época nós sujávamos muito uniforme. Mas além do uniforme, sujávamos também a nossa mente. Hoje, as crianças sujam muito seus uniformes e também sujam muito suas mentes. A minha pergunta é, os pais têm tempo para cuidar disso? Como é que funciona com seu filho? Eu não quero saber se você é ocupado, eu não quero saber se você trabalha pra caramba. Eu só preciso que você entenda que a família é uma carga. Vou te contar uma historinha que talvez te ajude a entender isso. Um camarada vem dirigindo em alta velocidade numa estrada, quando de repente seu para-brisa é atingido por uma tartaruga. A tartaruga caiu no para-brisa, estilhaçou o para-brisa e deu alguns arranhões no motorista. Era uma situação inusitada. Como aquela tartaruga foi parar naquele local, no para-brisa do carro? E avaliando essa situação, chegaram a uma conclusão que uma garça
provavelmente, pegou a tartaruga e voou. Só que ela era peso demais para a tartaruga, para a garça. E a garça não conseguiu segurar a tartaruga por muito tempo. E acabou soltando e, infelizmente, ela bateu no para-brisa e acabou ferindo o motorista. Moral da história: quem tenta carregar aquilo que não suporta, acaba ferindo pessoas. Se eu vou entrar num relacionamento, eu preciso saber o quanto ele custa. O relacionamento, por exemplo, conjugal, é um relacionamento de nudez, de transparência, que impulsiona o homem a atender uma demanda de amor normalmente exigida por algumas mulheres, hoje não todas mais. Para as mulheres, uma linha de submissão, que nunca foi estar abaixo, ser em algumas, em algum momento, algo que desfavorecesse a mulher. Mas todas as vezes que nós vamos nos relacionar, nós precisamos entender se estamos aptos para essa carga. Eu quero ter amigos? Então beleza, se aproxima de mim e você vai descobrir duas coisas. Primeiro, eu tenho virtudes que você não tem. E segundo, eu tenho defeitos que você não tem. Quer viver um relacionamento de amizade comigo? Beleza, você tem que ter maturidade para entender isso. E a melhor maneira que nós temos que fazer é desenvolver relacionamentos gradativos. Afastarmos dessa intensidade que muitas vezes nos aproxima na mesma velocidade que nos distancia. E é por isso que nós vemos tanta confusão. Seja ela familiar, não interessa quem seja. É seu irmão, beleza, é seu irmão, tem seu sangue, é legal, isso é precioso, joia. Mas você precisa entender se esse seu irmão, ele tem condições de ser íntimo ou não. Se ele tem condições de frequentar a sua casa numa intensidade maior, ou se ele só vai aparecer lá uma vez ou outra. Mas pastor, ele é meu irmão, eu não tenho que conviver com ele. Não tem. E não se sinta culpado por não conviver, a não ser que haja afinidades para que isso aconteça. Ah, pastor, eu não concordo. Eu tenho que conviver. Então conviva e pague o preço da convivência, pelo menos não reclama. Não diz que a cunhada é uma traça, que os meninos são bagunceiros, que são uns mortos de fome, que chega lá e come tudo. Bagunça tudo. Se nós entendermos isso, gente, eu acho que vai ficar mais fácil. Pastor, é sua mãe? É sua mãe. Eu não tenho convívio com minha mãe. Eu amo minha mãe, falo com ela 1 ou 2 vezes por mês. Tem quase, 1 ano que eu não vou na casa dela. E deve ter uns 3 que ela não vem na minha. Por quê? Porque eu não fui criado com minha mãe, eu não tenho afinidade nenhuma com a minha mãe, eu nunca abri a geladeira da casa da minha mãe, eu não sei, eu tive que aprender a falar mãe, depois de velho. Amo minha mãe? É lógico que eu amo, eu envio recursos para ela, certo? Amo, oro para que Deus converta o coração dela. Uma pessoa extraordinária, uma educação, nunca tive problema nenhum com ela, mas mamãe lá... O Claudinho aqui. Pastor, mas a minha mãe e eu somos uma só. Beleza. A véia é gente boa. Se dá bem contigo, se dá bem com o seu marido. Deixa ela por perto. Eu não estou falando que você não deve se relacionar. Eu só estou falando que quanto mais rápido você botar as pessoas em seus lugares certinhos, melhor vai ser a sua vida. É só isso. Se você aprender a fazer isso com todo mundo, por quê? As pessoas só vão te respeitar o quanto você se respeita. Essa é a grande verdade. O tempo inteiro, eu falo isso, o tempo inteiro as pessoas estão nos medindo, gente. O tempo inteiro, seu marido está medindo você, para descobrir o quanto você suporta em volume de voz, o quanto você suporta de vocabulário, o quanto você suporta de ofensa. O tempo inteiro. Seu chefe está fazendo a mesma coisa, seu vizinho a mesma coisa, seus amigos a mesma coisa. Às vezes inconscientemente,
E todas as vezes que você oferece esse limite, as pessoas têm tendência a irem para o próximo. Então, quanto mais rápido as pessoas descobrirem, eu vivi um episódio essa semana, entendeu? Eu perdi um funcionário muito legal, porque eu passei do limite na hora de fazer uma cobrança. Eu fiz uma cobrança do jeito que eu não devia cobrar, eu errei na medida, e ele então me disse: eu não quero mais trabalhar para você, eu vou me embora. Beleza. Ele está errado? É lógico que não, ele me botou no meu lugar. Eu achei fantástico isso. E quem perdeu fui eu, no fundo da história, porque perdi um funcionário, né? Não perdi um amigo, porque a ofensa não foi desse nível. Mas eu perdi um funcionário. O cara falou: não quero mais trabalhar para você. Eu falei: beleza. Então, quanto mais rápido nós fizermos isso, aprendemos a lidar com gente. Quem é essa pessoa? Como eu vou lidar com ela? Até onde ela vai? Não interessa quem ela seja. É importante que você determine para as pessoas até onde elas podem ir na sua vida, onde elas vão ficar. Elas precisam saber que se elas ultrapassarem esses limites, ela vai ser afastada do seu convívio, não eliminada da sua vida. Não é isso que eu estou falando. Mas isso tem que acontecer na igreja. Por quê? Porque pessoas que aprendem a lidar com gente, inevitavelmente, o ambiente que essas pessoas chegam é mais suave. Se nós tivermos na igreja uma igreja apta para lidar com gente, inevitavelmente o número de conflitos que nós vamos ter na igreja é muito menor. Então o que eu devo fazer nesse mundo de gente? Selecionar as pessoas. E aí eu vou descobrir quem é que vai sair para lanchar comigo. E é do lanche para a sua casa e eu para a minha. Talvez no lanche eu descubra que a essa pessoa cabe uma liberdade um pouco maior, e ela pode frequentar a minha vida. Quanto melhor for a leitura que eu fizer das pessoas, mais fácil vai ficar. Eu sei que a maioria das pessoas, provavelmente, que estão aqui oriundas de outra igreja, eu não vou perguntar, porque eu sei que a maioria de nós já fomos de outro lugar, e em algum momento nos afastamos por causa de convívios interpessoais, comportamentos, ações, algumas que deveriam ter mudanças realmente, algumas de caráter, mas outras não. Outras simplesmente um comportamento cujo qual você não gostou, foi ofensivo naquele momento e você não estava pronto para lidar com isso. Se eu vou me relacionar com Deus, eu preciso aprender a lidar com pessoas, a saber que elas são diferentes de mim e que algumas não vão passar de um futebol e de uma pescaria. Outras não vão passar de um convívio aqui na igreja. Não interessa. Eu sou pastor, certo? E você é ovelha. Nós temos um nível de relacionamento, mas eu provavelmente nunca vou frequentar a sua casa, você nunca vai frequentar a minha, e isso não diz nada a nosso respeito. Diz apenas que existe entre nós um distanciamento por causa de tempo e por causa de outros fatores. Se você e eu aprendermos a lidar com isso, eu sofri demais com isso. São coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos. A entender que esses relacionamentos altamente desgastantes, dolorosos, que muitas vezes você tenta expor seu cônjuge. Vou te dar um exemplo. Às vezes o marido diz assim para a mulher: vamos na casa de mamãe? A mulher diz: eu não vou. Não vou na casa de sua mãe. Poxa, mas é importante para mim que você vá. É ou não é? Sim ou não? Não é importante que o seu marido vá na casa da sua mãe ver a sua família? Sim ou não? Claro que é, gente, pelo amor de Deus. Com que frequência isso vai acontecer é outra história, nós vamos ver à frente. E aí corre o risco de ter algo muito pior, que é a mãe de um ser um anjo.
E a mãe do outro ser um outro anjo. Caído. Mas um anjo. E às vezes o filho da mãe caída, ele sabe que a mãe caiu. Mas porque caiu deixou de ser mãe? Não. Então é muito desigual. Você vai com o maior prazer na casa da sogra, e para levar seu cônjuge, no outro às vezes é um martírio. Isso dá para resolver. Primeiro, é importante que você entenda, porque às vezes basta uma conversa franca. Por que você não quer ir na casa da minha mãe? Por quê? Você ainda pergunta por quê? Eu vou te falar, olha como ela me olha, olha como ela fala. Se for mulher, então, é mais difícil ainda. Porque mulher tem um negócio no submundo do ambiente. Elas vê o que não foi falar, não vê o que está diante dos olhos, escuta o que não foi dito. Uma mulher é capaz de chegar com o marido numa festa, entrar, olhar para um grupo de mulheres e dizer: não gostei delas. E você diz: você conhece? Não conheço, não quero conhecer, não quero saber de nada. Não fui com a cara, pronto, acabou. E aí normalmente a outra parte diz o quê? Você está perseguindo mamãe. Sua mãe precisa de perseguição? Então que tal você dizer assim: querida, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada para ver se é desse jeito. Vamos na casa de mamãe, domingo, e eu vou olhar. Aí você fala: olha como a esposa dos seus irmãos olha para mim. Você não fica tudo falando. Aí você leva. Chegou lá, você olha, o ambiente é esse. Você olha suas cunhadas com cunhado, sei lá quem é. Está lá. Sua mãe olha para sua esposa e diz: entra, menina. E acabou a menina que suma aqui. Aí o que você faz quando você vai embora? Aí você dá uma razão, fala: meu amor, eu nunca tinha prestado atenção. Porque às vezes o ambiente da sua casa é tão confortável que não lhe permite olhar que isso está acontecendo. Aí você diz: meu amor, é assim, sempre é. Ó, minha querida, então vamos fazer o seguinte: vamos vir na casa de mamãe, nós dois juntos, umas 3 vezes no ano. Dá para aguentar? Dá, não dá? Finados. Um dia desse tipo assim, você está entendendo? E nas outras vezes que você tem que ir, vá sozinho. Isso é maturidade. Porque nós temos vivido numa cultura, irmãos, que tem promovido a individualidade das pessoas. As festas que promoviam unidade familiar perderam força. Cadê a Páscoa? Cadê o Natal? Cadê o Dia dos Pais? Pare e pense. A cultura tem trabalhado para o distanciamento. Eu já falei aqui, Big Brother. O que é o Big Brother? Você pensa que Big Brother é um programinha? Reality show desse tipo é um programa? É lógico que não. Ele é um ambiente de contracultura, que te ensina a eliminar pessoas que não te agradam. Como é que alguém pode pegar um telefone, pagar, para ligar, para dizer: eu voto na fulana? Mas por quê? Para ela sair, porque eu não gosto dela. Você nem conhece, não interessa. E se um dia eu encontrar com ela, eu falo: eu votei em você, por minha causa você saiu. Isso é uma cultura. E inevitavelmente, gente, isso está afastando as pessoas. O empoderamento feminino, me perdoe as mulheres, é uma bênção. Mas esse fortalecimento desequilibrado tem causado sérios problemas nas famílias. A ausência de homem. Já não faz mais homem, não sou machista não, pelo amor de Deus, e nem feminista, mas hoje está ruim de ver homem.
o homem que resolve as coisas, o homem que faz, que assume a postura. E cabe a mim e a você selecionar essas pessoas. É por não selecionar que você tem 50 anos de vida e não tem amigo. Amigos são poucos, que poucos uma ova, amigos são muitos. Nem para todos os níveis, mas são muitos. O que nós precisamos aqui é fazer como Jesus fazia. Isso, tem 70, tem 70. Que grupo é esse? Esse é o grupo dos 70. Ué, mas como é que funciona? Eu só via 12, beleza, então vamos para os 12. Você sabe até o nome dos 12, beleza? Então tá certo. Mas dos 12, nós temos 4 que se destacavam. Dos 4 tinham 12 que Jesus era mais próximo. Dos 2 tinha um que Jesus se relacionava de uma forma mais intensa. E para mim não é João, e sim Pedro. O que ele estava dizendo para mim e para você? Eu amo a todos, eu vou morrer por todos. Mas eu aprendi a colocar as pessoas no nível certo. Por favor, você está na igreja, mas aprenda a lidar com gente. Você quer casar, solteiro? Aprenda que é o nível máximo que você vai introduzir uma pessoa na sua vida. Selecione bastante. Para quê? Para que você sofra menos. Tenha muitos amigos. Aprenda a se relacionar com eles. E saiba que amar, você tem que amar a todos eles. Mas entender que, como fez Jacó, a minha prioridade, e aqui eu quero colocar dessa seguinte forma e usar o texto, é meu casamento e meus filhos. Depois eu tenho um outro grupo que é muito importante, que é o grupo dos meus amigos, as pessoas que me fazem ser também gente. Nunca conviva com alguém que elimine da sua vida todo o restante dos seus relacionamentos. Se um homem quiser entrar na sua vida e não quer que você tenha amigas, ele não serve para ser marido. Se uma mulher quer entrar na sua vida e não quer que você tenha amigos, que você tenha atividade que promova sua individualidade, não serve para você. Alguém quer casar com você e depois de casado você não pode mais visitar seus pais, isso não é relacionamento, isso é cárcere. Só que cabe a nós, seres racionais, fazermos essa leitura. O grande desafio dos casamentos é que as pessoas só vão olhar para isso depois que são casadas. E aí nós temos um problema que talvez você já pensou, talvez ainda pense: pastor, é por isso que acaba o culto, eu vou embora. Sabe, pastor, é isso aí mesmo. O senhor está falando, o senhor está com toda a razão. Por isso que eu já não me relaciono com ninguém. Então não dá para ser crente, vai ser monge, porque tem que lidar com gente, só que de forma sadia. O dia que alguém vê você colocando a pessoa no seu devido lugar, ela sabe, se fizer a mesma coisa, é para lá que ela vai. E isso não é deixar de amar o outro, é amar você mesmo. Algo que deve vir antes do amor ao próximo é o amor a você. Ame-se mais, valorize-se mais, descubra o mais rápido quem você é, e a partir desse momento diga qual é o protocolo para viver com você, para entrar na sua vida, para ter sucesso, para acessar sua intimidade. Aprenda a viver com pessoas desafiadoras. Elas existem e são extremamente abençoadas para nos fazer crescer. Se você não selecionar isso, provavelmente você vai cometer o erro novamente. Novamente você vai estar tendo problema com amigos,
se distanciando com muita facilidade, vivendo esses ambientes intensos, ou muito perto, ou muito longe. Que Deus guarde o nosso coração disso, porque somos todos irmãos. E não tem a ver com amar. Amar, amamos a todos. Só que estamos tentando gostar de todo mundo. E não vai dar para isso. Alguém gosta de Giló? Quem não gosta de Giló? É a maioria. Certo? Alguém gosta de angu? Quem não gosta de angu? Pois é. O que pode agradar um, não agrada o outro. Então, dá uma olhada nos irmãos antes. Vai lá, olha. Dá uma verificada. Vê se é um irmão de perto, de longe, dos confins da terra. De onde vai ser? Você vai amá-lo, vai orar por ele. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos primeiro a lidar com pessoas diferentes de nós. Isso não significa, Senhor, que estamos certos, elas erradas, elas certas, nós estamos errados. Significa apenas que somos diferentes. E pior, Senhor, quando isso acontece, às vezes desenvolvemos o hábito de difamar essa pessoa por tal comportamento. Elas são desse jeito, elas são assim, elas fazem isso, elas fazem aquilo outro, e elas fazem, e às vezes sequer somos capazes, ó Deus, de entender que quando falamos dos outros, falamos mais a respeito de nós do que das outras pessoas. Falamos de quem somos, de como somos capazes de avaliar as pessoas com tanta perícia, e às vezes a dificuldade que temos de olhar para nós mesmos. Toma, ó Deus, as pessoas que o Senhor tem enviado para a nossa vida, mas também sabemos, se o Senhor envia pessoas, o mal também tem tendência a enviar. A nós cumpre a responsabilidade de selecionarmos tais pessoas, quem elas são, para onde elas são, até onde vão, e colocarmos essas pessoas nesses lugares, e descobrimos ao longo do convívio, ó Deus, se elas podem ir para o próximo nível. E quando a tua palavra nos ensina que há amigos mais chegados que irmãos, me parece que ela também tenta nos dizer que há irmãos que viverão distantes de nós, pessoas que por questões consanguíneas deveriam viver tão perto, participar de nossa intimidade, ter acesso à nossa casa, mas por algum motivo elas não conseguiram isso. Nós não conseguimos manter isso, e que isso não venha nos desmerecer, ó Deus, que venhamos aprender a lidar com tudo isso. Ajuda-nos, ó Pai, para não continuarmos falando mal das pessoas. Nos afasta deste hábito, ó Deus. Toma a nossa língua, e que da nossa boca não saia parecer negativo contra os nossos irmãos. Que esses irmãos atuem nas áreas que foram chamados para atuar. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como igreja esse padrão. Toma o nosso casamento,
Ajuda-nos a convivermos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os parentes dos nossos cônjuges ou do nosso cônjuge. Ajuda-nos, ó Deus. Socorre-nos. Eu te dou graças, porque o Senhor tem nos sustentado. Tira de nós esse estigma de acharmos que todos são bons no começo e acharmos que todos são ruins no final. Que o Teu Espírito nos ajude, porque precisamos conviver com pessoas. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus, guardado por Tuas mãos poderosas. Seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Continua conosco nessa jornada, ó Pai. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: